Gente, depois de alguns dias de prova que realizamos, hoje precisamos finalizar, tá? Não temos prova, então vamos finalizar a nossa semana com conteúdo de História e Geografia, página 101. Enquanto vocês abrem o livro, tia Débora vai falar um pouco mais sobre o que estamos falando, o livro está sendo, o que está sendo relatado no livro, tá bom? E o tema dessa unidade é da rua ao quarteirão. O que é quarteirão? Conjunto de casas formando um quadrado ilimitado por quatro ruas, tá? Então é um conjunto de casas, né? Formando um quadrado ilimitado por 4 ruas. E avenida? O que é avenida? O mesmo que alameda, vilas, elas são extensas e largas, vias urbanas, às vezes marginada por árvores, tá? Às vezes encontramos nessas alamedas, vilas, avenidas, árvores, tá? Passamos. Quem viaja muito, às vezes encontra nessas vias aquele só mato, às vezes vê até bois, vaca, né? Cavalos, tá bom? E rua? O que significa rua? Via pública urbana, repleta de casas, prédios, muro ou jardins, espaço nessa via por meio do qual os carros podem passar, tá? Então, são as ruas, certo? Então, vocês já abriram o livro de vocês, agora vocês me acompanhem na leitura. As ruas mudam. Página 101. As ruas e avenidas passam por transformações ao longo do tempo. Para você ter uma ideia de como uma rua pode transformar, observe as imagens da Avenida Central atual, Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Então, tem a Avenida Rio Branco aí no Rio de Janeiro. Uma imagem é de 1907, muito antiga, e a outra no mesmo local, só que ela é de 2009, mais atual, né? E vocês observem que já houve uma grande mudança de 1907 a 2009, certo? Observem as imagens, tá? Façam com calma. E a atividade 2 diz assim: observe novamente as imagens apresentadas. Leia as legendas que as acompanham e respondam as questões. Letra A. Quantos anos se passaram entre as duas imagens? Então, vocês vão ter que armar uma continha aí, tá? E essa continha é de mais ou é de menos? De soma ou de subtrair? Para você descobrir os anos que ela tem, a diferença entre uma imagem e a outra, né? Quantos anos se passaram entre as duas imagens, quer dizer. A B. O que mudou nessa avenida? Então, vocês vão botar aí as mudanças que aconteceu. E o que permaneceu? O que ainda existe, tá? E a número 2, a pergunta é: por que essa avenida mudou tanto? Anote 2 hipóteses, tá? 2 hipóteses. Então, essa é uma resposta pessoal, observação de vocês, tá? Na 102, por que as ruas mudam? Acompanhe na leitura. São muitos os motivos que provocam mudanças nas ruas e avenidas. Vamos conhecer algum deles. Aí o primeiro ponto: o crescimento da população e as mudanças. Aí tia Débora fez com marca-texto a partir de alguns pontos, tá? E vocês também podem fazer.
Então, ó, o crescimento da população e as mudanças. Aí tia Débora marcou com texto. No modo de viver das pessoas, exigem mais moradias, supermercados, bancos e etc. Até aí a tia Débora marcou, tá bom? No modo até etc, tá bom? Assim, casarões antigos como os grandes quintais. Aí tia Débora começou a marcar de novo, depois da vírgula. Acabam sendo substituídos por prédios residenciais altos e grandes. Calma aí, desculpa. Acabam sendo substituídos por prédios residenciais altos e pequenos comércios, às vezes dão lugar a shopping e etc. Então, vocês também podem marcar de acabam, né? Acabam sendo até etc. de novo. Ponto. Pode marcar. Aí, o segundo ponto. Tia Débora marcou todo ele, tá? O avanço tecnológico também modifica as ruas. A energia elétrica traz consigo postes e fios. E os celulares, inúmeras antenas, tá? Então, a tia Débora marcou todo porque achou ele todo importante. Aí, embaixo tem mais duas imagens. Na Avenida 7 de Setembro, em Salvador, Bahia. A imagem preta e branca foi em 1910 e a imagem colorida no mesmo lugar, tá? Só que ela é de 2011. Então, vocês observem também essas duas imagens e vejam as mudanças que ocorreram. O uso intenso de carros e ônibus como meio de transporte traz outro tipo de mudança. Ruas e avenidas que eram tranquilas e silenciosas podem se encher de movimento e barulho. Então, eu creio que lá em 1910, as ruas eram mais tranquilas, menos movimentadas, né? E agora, já em 2011, já passou a ser mais movimentada, mais carros, mais pessoas passando, tá? Aí na página 103, também tem duas imagens. A Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na cidade de São Paulo, em 1902. E na mesma avenida, só que em 2008, tá? Então, observe as transformações de 1902 e depois em 2008, tá bom? Como você percebeu, as ruas são lugares de passagem e elas se transformam de acordo com a história e as ações das pessoas que vivem, circulam e trabalham nelas. É possível, é bem provável que a rua retratada por Cândido Portinari em 1932 já não tenha a mesma paisagem do passado. Então, observem, né? Que já houve muita transformação. A população da cidade provavelmente cresceu, o modo de viver das pessoas deve ter mudado e a rua pode já não ter a mesma tranquilidade retratada pelo pintor, né? Porque ele mostra aí uma imagem, tem uma charrete bem tranquila. E a outra imagem, né, que é a de 2008, já tem caminhão, carro, van escolar. Então, com certeza, já não tem mais a mesma tranquilidade, né, da foto mais antiga. E a atividade 3 diz assim: você conheceu imagens de ruas e avenidas que se transformam com o passar do tempo. Agora vai estudar os quarteirões. Observem essas imagens. Então, tem imagens aí dos quarteirões, tá? Na página seguinte, né, a 104, também mostra mais imagens diferenciadas de quarteirões, tá bom, gente? Aí, e aí diz assim, a número 1. Com base na observação que fez das imagens, como você explica o que é um quarteirão? Então, o que é um quarteirão? Vocês vão explicar aí. Número 2.
O que você observou sobre os formatos dos quarteirões? Número 3. O que você pode dizer sobre o tamanho dos quarteirões? Tá bom? Então, observação de vocês e vocês vão falar aí. E aí, página 105, deixa eu botar para cá. De rua em rua, os quarteirões. Os quarteirões também chamado de quadra, tá? Os quarteirões podem ser chamados de quadras. Vou até marcar aqui. Chamados de quadras. Por ter tamanhos e formas diferentes. Alguns são pequenos, porque são formados de ruas curtas, né? Os pequenos, eles são formados por ruas curtas. Outros são grandes por ruas externas, por ruas maiores. Os quarteirões podem ser, ó, vocês podem até aí marcar com marca-texto, desculpa. Os quarteirões podem ser retangulares, triangulares ou ter outros formatos, conforme você observou nas imagens, página 103 e 104, tá bom? E aí tem um desenho, atividade 4, ela tem um desenho. Observe a imagem abaixo, tá? Então, tem aí umas imagens. E aí a A diz assim: marque os limites dos quarteirões com um lápis vermelho. Então, os limites dos quarteirões vai ser marcado na cor vermelha. Pinte de marrom as ruas e avenidas que aparecem na imagem. De verde, as áreas de vegetação, as árvores, né? Grama. De laranja, as casas. De cinza, os prédios. Azul, a igreja e o supermercado, tá bom? Então, cada item aí desse desenho, cada imagem dessa, tem dizendo uma cor para ser pintado, tá bom, gente? Se não tiver a cor cinza, tá? No lápis de cor ou giz de cera, substitui por outra cor que não seja a mesma, como vermelho, marrom, verde, laranja e azul. Aí pode ser um amarelo, um exemplo, tá bom? E aí a B pede, da 106, façam a legenda dos elementos que você coloriu no interior. Então, tem esses quadradinhos aí, certo? Então, você pintou a rua. Deixa eu ver aqui, a cor da rua. A cor, ruas e prédio é de marrom. Então, eu vou pintar o meu quadradinho de marrom, que é a rua, esse daqui, né? Que é a rua, ruas e avenidas de marrom, e vou sinalizar ali, tá bom? Ah, depois eu vou pintar as áreas de vegetação. Então, área de vegetação, vou pintar meu quadradinho de verde e depois eu escrevo, tá bom? E a número 2 diz assim: agora utilizando apenas sua memória, tá? Quem é bom de memória aí? Todo mundo, né? Descreva o quarteirão da sua escola. Como é que é o quarteirão da nossa escola? Vocês lembram? Sei que tem bastante tempo, né? Que a gente não frequenta a nossa escola. Mas vocês lembram muito bem. Eu sei disso. Então, ó, exemplos, né? Ah, o quarteirão da minha escola é formado por 4 ruas. Ele é quadrado, tem apenas casa. A escola também é térrea. As ruas são asfaltadas. Ah, tem muito carro nas calçadas, né? Na subida da minha escola. Então, você vai descrever como que é o quarteirão da nossa escola, tá bom? E para finalizar, você já pensou nisso? Vamos lá. As ruas são lugares públicos
Isso é, podem ser frequentadas por qualquer pessoa. Como esses lugares são conservados? Quem deve cuidar deles? Aí tem aí uma resposta aí pra gente. A manutenção das ruas é responsabilidade da prefeitura da cidade, que deve recolher o lixo, podar as árvores e manter a limpeza e o bom estado da pavimentação. Porém, também tem os nossos deveres, tá? Como cidadãos. Os moradores também são responsáveis e devem colaborar. Não jogar o lixo no chão, não estacionar carros sobre as calçadas, não destruir a vegetação e mantendo a tranquilidade do ambiente. Então, a prefeitura da nossa cidade tem o dever de manter tudo em ordem, né? Recolher o lixo, podar as árvores, né? Manter as ruas limpas, mas nós também precisamos conservá-la, não jogando lixo no chão, não estacionando os carros em lugares que são impróprios, porque calçada não é lugar de estacionar carro, é passagem de pedestre, tá bom? Então, tenham um bom final de semana e não esqueçam de fazer a página 107 para casa, tá? Que agora está bem fácil para vocês realizarem, tá bom? Beijo, bom descanso aí para vocês. Fiquem com Deus.